Há um texto que me chama muito a atenção e que eu gosto demais. Ele encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, os versículos 41 a 51, que diz assim: Ora, anualmente iam seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Jerusalém e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. José e Maria simplesmente perderam Jesus no caminho. Você já perdeu algo importante, algo de muito valor? Algum tempo atrás por causa de uma pane no meu notebook e num HD externo, eu perdi muitos, mas muitos documentos que me eram muito importantes, que me eram muito úteis. Perdi fotografias e, por conta disso, até hoje eu lamento esta perda. Você já perdeu alguma coisa importante? Você já perdeu alguma coisa de valor? José e Maria perderam Jesus no caminho. Quando uma pessoa é batizada, no momento da profissão de fé, normalmente nas igrejas batistas principalmente, existe um ritual no qual a pessoa dá o seu testemunho no decorrer do culto de recepção antes do batismo. E há uma pergunta que, via de regra, se faz. E eu particularmente não gosto muito dessa pergunta, acho inútil, desnecessária. A pergunta é: até quando você pretende seguir a Jesus? É lógico que, pelo menos naquele momento, a pessoa pretende seguir Jesus pela vida toda. Há um hino do cantor cristão que diz: muitos que corriam bem, hoje já não mais contigo estão. Desviaram-se, afastaram-se, perderam-se de Jesus no caminho e perderam Jesus no caminho. Agora a pergunta que eu faço é: como alguém pode perder Jesus? Como alguém pode perder Jesus? Como José e Maria perderam Jesus? E eu anotei aqui 3 razões pelas quais alguém perde Jesus. 3 razões pelas quais José e Maria perderam Jesus. A primeira razão: eles possuíam prioridades erradas. Possuíam prioridades erradas. A prioridade dos pais deve ser seus filhos. Entretanto, porém, todavia, José e Maria tinham outras preocupações. Quais eram as suas preocupações? Quais eram os seus interesses naquela caminhada, naquela romaria de volta para Nazaré? José e Maria estavam preocupados com amigos,
estavam preocupados com familiares, estavam preocupados com conversas as mais diversas e provavelmente todas elas aleatórias, ou quem sabe lembrando os dias passados na festa da Páscoa em Jerusalém, o movimento, as pessoas que foram encontradas, os rituais, os sacrifícios. Eles olhavam a paisagem, a linda paisagem, a deslumbrante paisagem, e por conta disso eles esqueceram do que deveria ser prioridade: seu filho, o menino Jesus. E esquecendo e possuindo prioridades erradas, eles perderam Jesus no caminho. Muitos hoje estão perdendo Jesus por conta de suas prioridades. Quais são as prioridades do homem, do ser humano moderno? São os negócios, a empresa, o emprego, a profissão como autônomo, o comprar, o vender, o trocar, o investir. Para alguns, a prioridade é o estudo, é a vida acadêmica, é a faculdade. Não que essas coisas não sejam boas ou sejam pecaminosas, mas elas não podem ser prioridade na nossa vida. As amizades, para muitos o dinheiro, os bens materiais, o carro, a casa, a fazenda, o sítio, o dinheiro especificamente. Para alguns, a nível de igreja, a sua prioridade são os cargos. Eu participei de um culto há pouco tempo e o dirigente do culto, por quatro vezes ao longo do culto, ele citou que eu tenho 3 cargos na igreja, eu tenho 3 ministérios. Parece que a sua prioridade, a coisa mais importante na sua vida eram os cargos que ele exercia. Para algumas pessoas, os dons que receberam de Deus, que não são seus, são de Deus, são para uso do crescimento, do engrandecimento da igreja, mas acabaram de uma forma equivocada, completamente equivocada, priorizando os dons ao invés de priorizar a relação com Deus. A prioridade não é mais Deus, mas é os dons. Para alguns, a prioridade é o ministério. Há pastores que ao invés de priorizar Deus, priorizam o ministério. O meu ministério, a minha igreja, e colocam Deus abaixo das lides ministeriais e abaixo do cuidado da igreja e da própria igreja. A Bíblia nos ensina, palavras do próprio Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus. A prioridade número 1 de qualquer cristão é Deus, é o reino de Deus, é a pessoa de Deus, é a comunhão com Deus. É a sua palavra, é a comunhão através da oração, é a glória de Deus, em primeiro lugar, é usar a sua vida para glorificar a Deus. Algum tempo atrás nós cantávamos um cântico nas igrejas e eu lembro que eu mesmo cantava com muita intensidade. Ele dizia assim: eu quero é Deus. E havia um contracanto todo dia, toda hora, sem parar. Eu quero é Deus. Essa é a primeira prioridade. Essa é a prioridade do cristão. E tem gente perdendo Jesus porque tem prioridades erradas. A segunda razão pelas quais se perde Jesus é por não estarem atentos ao tempo. Eu quero que você imagine comigo o seguinte: uma pessoa sentada na estação rodoviária e ela está lendo um livro ou está distraída com o movimento das pessoas e à sua frente está o box onde ela precisa embarcar, onde ela precisa tomar o ônibus, e ela tem ainda um tempo, meia hora, 40 minutos, mais ou menos, e ela senta-se e se distrai. E quando ela percebe, pelo fato de não estar atenta ao tempo, o ônibus já está saindo do box.
Há pessoas que perdem Jesus por não estarem atentos ao tempo. José e Maria deram falta de Jesus no fim do dia. Eles saem de Jerusalém pela manhã, ao nascer do sol, e eles caminham um dia inteiro. Eles param para almoçar, eles param para lanchar, e somente à noite, quando eles vão acampar à beira da estrada, é que eles percebem que Jesus não está com eles. Eles não percebem a passagem das horas. Eles não viram os sinais, o sol, o calor, depois as sombras crescendo, o sol caindo ou se pondo lá no horizonte. Eles não percebem os sinais. Queridos, há muita gente hoje desatenta quanto ao tempo em que vivemos. Nós vivemos os últimos dias, nós vivemos o tempo do fim. Os sinais nos mostram a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que estão desatentas, tem pessoas que não estão acreditando que Jesus vai voltar, ou pelo menos não tão rapidamente, não tão breve, que a volta de Jesus não é iminente. Por que essa desatenção? Por prazeres e divertimentos mundanos. Paulo teve um discípulo, um companheiro chamado Demas, que não estava atento a isso e envolvido com os prazeres e divertimentos humanos e mundanos. Ele se afasta, e Paulo diz numa frase curta: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Ele vai para um grande centro divertir-se e viver a vida, vai curtir a vida. Estava desatento por conversações frívolas, por jogar conversa fora, por falar bobagens. As pessoas perdem a noção do tempo, e principalmente do tempo. Pelas prioridades erradas, as pessoas se afadigam, correm, se preocupam, dão a sua vida, gastam os seus dias para alcançar os seus objetivos, as suas prioridades, para baterem as suas metas, para realizarem os seus projetos, para concretizarem os seus sonhos, e elas esquecem do tempo. Devemos estar atentos ao tempo em que vivemos. Nós nos preocupamos demais com coisas terrenas e esquecemos a perspectiva que o cristão deve ter da eternidade. As perspectivas do cristão são eternas, mas tem muita gente perdendo Jesus porque tem perspectivas meramente terrenas, humanas e materiais, temporais, passageiras, fugazes. José e Maria perderam Jesus no caminho porque não estavam atentos ao tempo. Em terceiro lugar, José e Maria perderam Jesus no caminho por procurarem em lugares errados. Uma vez eu estava viajando de São Paulo para Porto Alegre, ou Porto Alegre para São Paulo, e de madrugada o ônibus parou num restaurante e várias pessoas desceram. E quando voltamos para o ônibus, uma senhora começou a gritar dentro do ônibus, bem próximo de onde eu estava, chamando a filha, eu nunca esqueci o nome da menina, Kátia, 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 aquela gritaria, e chorando e gritando. Aí o motorista acendeu as luzes do ônibus e veio ver o que aconteceu. Minha filha desapareceu, minha filha estava deitada aqui, qual é a sua poltrona? Minha poltrona é tal, e a minha filha estava aqui no chão, eu coloquei no corredor com um cobertor, e aquela gritaria, aquela coisa. Aí o motorista olhou para ela e disse, sim, mas a senhora não está nesse ônibus. Sim, eu estou nesse ônibus, tá? É o ônibus que está indo para Porto Alegre ou para São Paulo, não lembro se um ou outro. E aí o motorista disse, não, a senhora entrou no ônibus errado, o seu ônibus está aqui ao lado, é da mesma empresa, mas é esse ônibus. Estava procurando a filha no lugar errado. José e Maria procuraram Jesus nos lugares errados, procuraram entre os parentes, procuraram entre os amiguinhos, procuraram os meninos de 12, 13 anos, aqueles meninos que estavam ali, aonde está Jesus? Jesus está aqui, cadê Jesus? E Jesus não estava ali. Jesus estava em Jerusalém, na casa do Pai, e eles estavam procurando entre parentes e amigos.
entre outros iguais, entre outros semelhantes, mas ele não estava ali. A mesma coisa aconteceu com as mulheres, lá no sepulcro, lá no jardim. Elas procuravam Jesus no túmulo vazio e o anjo diz para elas: ele não está aqui, ele ressuscitou. Vocês estão procurando Jesus no lugar errado. Onde as pessoas estão procurando Jesus hoje? As pessoas procuram Jesus no meio das multidões, nos grandes movimentos, nas mega igrejas. Não tenho nada contra igrejas grandes, pelo contrário, eu quero ver a igreja que eu pastoreio crescendo, se desenvolvendo, tornando-se uma grande igreja. Eu sonho com uma grande igreja, mas tem gente procurando Jesus nas multidões, nas marchas, nos shows, nos grandes eventos. Existem pessoas procurando Jesus nas religiões e nos templos. E essa é uma das razões para esse aumento gritante de templos, de igrejas, de denominações e até mesmo de seitas e de outros grupos religiosos. Tem pessoas procurando Jesus nos rituais litúrgicos, no culto. Culto você oferece a ele, ele não está no culto. Culto é o que você faz, culto é o que você dá. Culto é a sua adoração, é o seu louvor. O culto é você se oferecendo a Deus, como Paulo diz aos Romanos, como sacrifício vivo, puro e agradável a Deus, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não adianta você procurar Jesus no ritual litúrgico se você não for, no momento da liturgia, cultuar verdadeiramente ao Senhor. Existem pessoas que procuram Jesus na obediência cega a líderes ou a regras. Não pode isso, não pode aquilo, faça isso, faça aquilo, não manipule, não use, não é por aí. Onde encontrar Jesus? Onde eu encontro Jesus? No lugar do arrependimento. Quando há um arrependimento verdadeiro. No lugar da consagração, da dedicação da minha vida. No lugar da verdadeira adoração, quando eu me prostro, quando eu me rendo, quando eu me entrego. O lugar físico, o lugar geográfico, pouco importa quando há contrição e sede de encontrá-lo. José e Maria perderam Jesus no caminho. Há pessoas que andaram com Jesus, mas ao longo do caminho acabaram perdendo o Senhor ou se perdendo do Senhor. Hoje você pode encontrá-lo. A partir de hoje você pode voltar a andar com Ele. Por que você perdeu Jesus? Por possuir prioridades erradas, por não estar atento ao tempo, por procurar em lugares errados. Não importa por que você tenha perdido, se por uma dessas ou pelo conjunto dessas razões, você pode voltar a andar com Ele. Não importa nem onde, nem quando, nem como você o perdeu. Ele está te esperando. Ele está de braços abertos para te receber. E o meu convite, o meu apelo, volte e encontre Jesus hoje.